Estamos de volta e hoje tem o segundo episódio da série Motivos para Trabalhar na Indústria, que mostra histórias de trabalhadores que aceitaram a oportunidade de trabalhar na indústria catarinense e desempenham trajetórias de sucesso que inspiram outras pessoas. A história de hoje é a da Terezinha, de Irani, no oeste do estado. Confira aí. Fiesc apresenta Motivos para Trabalhar na Indústria. Passou-se 50 anos que a gente nem viu, né? Criei tudo as minhas filhas aqui e agora já está vindo bisneto. Eu sou filha da Dona Lourdes, trabalho no viveiro florestal junto com ela. Sou neta da Dona Lourdes e hoje eu trabalho como inspetora do controle de qualidade. E eu sou neta da Dona Lourdes, né? Eu sou bisneta da Dona Lourdes. Sou bisneta da Dona Lourdes. Trabalho no total de 6 meses no programa Jovem Aprendiz. A minha mãe, ela é como se fosse um pilar da família, né? Quando você tem uma pessoa assim, com a idade que ela tem, 80 anos, há 50 anos trabalhando na Irani, é um orgulho muito grande, né? Tem que plantar com amor, né? Porque sem amor não vem nada, né? Aí eu lido com as mudinhas, né? Eu semeio, arrumamos muda para ir pro campo, para plantar, né? Fazer o papel. Aqui é o meu lugar de trabalho agora. Ela sempre fala as minhas mudinhas, né? Então, nessa frase a gente já vê o amor que ela tem na indústria. Eu tenho muito orgulho da minha avó e da minha mãe, porque elas sempre nos ensinaram a ser independente e buscar o nosso espaço, né? E a indústria, na minha vida pessoal, ela tem uma participação muito grande, porque eu evoluí muito como pessoa, como mãe de família e como profissional na empresa. Hoje, não só a minha bisavó, mas a minha avó, a minha mãe, as minhas tias e o meu irmão, uma palavra que represente isso é a força. A indústria significa muito, porque é daqui que a gente tira o sustento da gente, a família, o que a gente tem, com a graça de Deus e da indústria. Eu me emociono. Se eu for definir a minha avó numa palavra, seria inspiração. Pra gente, né? É uma felicidade, a gente lida com as mudas, né? Passa as horas bem ligeiro e a gente fica muito feliz de trabalhar aqui. Bom, e para se inscrever e tentar uma das vagas disponíveis na indústria catarinense, basta acessar o site que você já vê na tela, trabalhenaindustria.com.br. Repetindo, trabalhenaindustria.com.br. Semana que vem, um novo episódio aqui no Band Cidade. E a dona Terezinha, que apareceu, você viu agora no episódio de hoje, tem 80 anos de idade. Ela é exemplo de um contingente que tem ali aumentado na indústria catarinense, que é os trabalhadores acima de 50 anos. E para falar deste assunto, eu converso aqui no estúdio do Band Cidade com Marcelo Albuquerque, economista do Observatório Fiesc. Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Primeiro, parabenizar, eu acho que essa campanha da Fiesc, né, porque ela traz a importância e a relevância da indústria e também atrelando aí a história de vida das pessoas. Agora, é importante, né, Marcelo, a gente falar que estamos tratando de um público que tem crescido cada vez mais na indústria. O que é que tem levado, na sua avaliação, a esse crescimento da população acima de 50 anos no emprego da indústria? O primeiro ponto é que a gente tem um envelhecimento natural da população, né? E quando a gente olha especificamente para a indústria aqui para Santa Catarina, ela se torna um ponto atrator para esse mercado de trabalho, né? Isso porque a indústria de Santa Catarina ela tem um caráter competitivo muito forte, atrelado principalmente aí a essa diversidade produtiva regional e também entre os setores industriais. Isso traz um processo de migração de força de trabalho para Santa Catarina, mas também uma certa segurança e estabilidade no mercado de trabalho. E que atrelado aí com essa qualidade de vida para Santa Catarina e também com essa maior estabilidade e o envelhecimento, né, a gente passa a ter uma maior participação desse grupo de pessoas aí na força de trabalho total do Estado. Pois é, e foi-se o tempo, né, Marcelo, que as pessoas que chegavam nessa idade ficavam obsoletas para o mercado de trabalho, muitas vezes, tinham dificuldades de reinserção, muitas vezes, no mercado de trabalho. Hoje não é mais assim, as pessoas com mais de 50 anos e até o pessoal da melhor idade está cada vez mais qualificado, não é? Isso, essa mudança no perfil da população tem algumas implicações econômicas, né? E entre elas essa necessidade de requalificação, de readaptação também,
vem trazendo um processo de transformação nessa força de trabalho e esse grupo de população vem se atualizando. Desde aí, a gente vê para Santa Catarina, por exemplo, um número alto de percentual de pessoas com mestrado, doutorado, pós-graduação e também em relação à adaptação e adequação do processo produtivo a partir de cursos técnicos. E dentro desse contexto, acho que o sistema Fiesc, junto com o Senai, tem uma grande importância para trazer essa população e atualizar ela para a demanda industrial aí em relação ao crescimento produtivo. Ou seja, isso cresce, faz com que cresça a demanda por cursos de qualificação também, ou seja, a indústria e a economia como um todo, Santa Catarina como um todo, precisam estar atentos para manter a qualificação desses trabalhadores para que eles sejam cada vez mais inseridos na indústria. Exatamente, e esse é um dos fatores preponderantes para a manutenção dessa competitividade industrial de Santa Catarina, que é essa adequação e readaptação da força de trabalho à medida aí que a gente tem todas essas mudanças na economia como um todo. Hoje a gente tem entrada de inteligência artificial, ainda assim a gente vê toda essa reintegração produtiva para trazer cada vez mais produtividade e também essa readaptação da força de trabalho. E como é que vocês têm visto, Marcelo, a questão da própria inserção das pessoas com essa idade dentro das empresas, das indústrias, até servindo, como a gente viu ali, inspiração para os mais jovens, gente que saiu do mercado, ou às vezes retornou para o mercado, conseguiu voltar, conseguiu se qualificar e servir de inspiração para os jovens, isso é muito positivo, não é? Sem dúvida. Eu acho que dentro de processos de trabalho você acaba tendo a necessidade de ter uma equipe bem heterogênea. Então as pessoas com essa característica, elas trazem para a equipe uma adequação, uma característica muito importante que é as questões de soft skills, maior resiliência, maior capacidade para lidar com as questões do dia a dia. Isso é muito importante no desenvolvimento das equipes. Então, além da importância para o contexto industrial em si, a gente tem também esse desenvolvimento dos mais jovens, que dentro desse processo de atualização da força de trabalho e também de ganho de produtividade, acaba sendo muito importante para esse processo de crescimento industrial de Santa Catarina. De que maneira, Marcelo, o poder público pode ser ainda mais um animador desse processo? Sem dúvida, à medida que a gente tem essas mudanças aí no perfil da população, a gente precisa de algumas políticas públicas também de apoio, de mais inserção, mais investimentos voltados aí para o treinamento e também a adequação dessa força de trabalho, acaba somando ainda mais essa integração e também ajuda muito a manutenção dessa estabilidade e também o ganho aí da produtividade da indústria de Santa Catarina. Então, investimentos para essa área são extremamente preponderantes. O que é que você recomenda para que essas pessoas, algumas que até porventura estão fora do mercado de trabalho nesse momento, têm interesse em retornar? Agora a gente acabou de passar o site aqui para tentar se qualificar para uma vaga na indústria, existem várias disponíveis em várias regiões do estado. Qual é a recomendação sua para essa pessoa com mais de 50 anos que sente na vontade de voltar para o mercado, de retornar a trabalhar e tem essa oportunidade? Qual é a recomendação? Sem dúvida, usar a sua experiência profissional, sua experiência de vida em seu favor. Eu acho que a economia de Santa Catarina, a indústria como um todo, ela é aberta para aproveitar as capacidades e as características que cada indivíduo tem. Eu acho que esse crescimento que Santa Catarina vem mostrando nos últimos anos, desde 2006 a gente praticamente mais que dobrou aí a participação dessas pessoas na força de trabalho, eu acho que mostra um caminho de oportunidades para o desenvolvimento econômico aqui de Santa Catarina. Então, acho que olhar para suas experiências profissionais, sua história de vida, assim como a Terezinha mostrou de forma bem clara aí nesse vídeo, acho que é preponderante aí para que consigam novas oportunidades e a indústria como um todo acaba mostrando grandes oportunidades aqui para esse grupo de pessoas. Marcelo Albuquerque, economista do Observatório Fiesc, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Vamos continuar acompanhando, porque a inserção no mercado de trabalho para essa população, Santa Catarina só tem a ganhar. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Rodrigo.